Olá, eu sou o Fernando e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode gerenciar as consultas realizadas dos seus atendimentos. Então aqui eu estou na aba Consultas. Se você ainda não conferiu os outros vídeos sobre como cadastrar pacientes, como monitorar atividades, como configurar a sua planilha do seu jeito, eu sugiro que você confira antes de assistir esse vídeo, ok? Então na aba Consultas, a gente tem aqui primeiro informações gerais. Primeiro, fique atento que essa coluna B aqui não deve ser preenchida. Se você tentar preencher ela, a planilha vai te dar um aviso para você não mexer. Você clica em cancelar, porque aqui vai ter um ícone de acordo com as informações que você colocar nessa tabela de consultas. Então aqui primeiro nós temos a data. Eu posso clicar duas vezes em toda a coluna de data para facilitar o preenchimento da data. Então eu posso selecionar aqui dia 1º de fevereiro nesse calendário, por exemplo. Ou, então, se eu quiser, eu posso digitar 010223, por exemplo, e ele automaticamente vai colocar a data correta aqui, certo? Aqui temos o dia da semana. Essa coluna você não preenche, é preenchida automaticamente. Se você tentar editar, ele vai te avisar, então clica em cancelar, só para você lembrar de não preencher ela, porque vem o dia da semana automaticamente aqui. Aí você seleciona o paciente. Vou selecionar aqui o Bruno da Silva, o paciente que a gente já criou aqui. Ele automaticamente coloca a foto desse paciente e o link para eu visualizar as informações desse paciente, como a gente já viu. Então, automaticamente ele vem para cá. Voltando em consultas, eu posso selecionar o profissional responsável por essa consulta. Se for só você, você seleciona o seu nome aqui. Se você tiver outros profissionais na sua clínica, você pode selecionar o nome de outros profissionais. Aí você seleciona o tipo de consulta. Se é uma primeira consulta, consulta de acompanhamento, consulta de conclusão, ou se você tiver outro tipo de consulta que você faz, você pode muito bem ir em configurações e alterar os tipos de consultas aqui. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, consulta de retorno. Não sei se isso faz sentido para você, mas você adiciona aqui e adiciona o seu logo depois também, certo? Bom, voltando em consultas, uma vez que você adiciona o tipo de consulta, ele atualiza esse ícone que eu mencionei aqui na coluna B, certo? Por isso que você não edita a coluna B. Ela vem aqui só para manter um visual legal na planilha. Bom, aqui você coloca se a pessoa compareceu ou não na consulta. Então você coloca sim ou não. Clicando duas vezes você vê essas duas opções, ou você pode simplesmente escrever sim. E aí ele pinta de verde se você escreveu sim e pinta de vermelho automaticamente se você escreveu não. Bom, aqui em pagamento você seleciona as informações de pagamento. Você atendeu esse paciente por convênio? Se sim, você dá um check aqui. E aí você vai precisar selecionar o nome do convênio, que também é personalizável lá na aba de configurações. Então, você pode fazer isso. Nesse caso, vamos supor que não foi convênio, você pode deixar em branco. E aí você coloca o valor. Você digita o valor com o número mesmo, 200, por exemplo, e ele automaticamente formata para você. Você não vai colocar RS, cifrão 23, por exemplo, que vai vir errado. Nesse caso, não é um formato de número, certo? Você tem que digitar apenas os números aqui, como está aqui, 200, certo? Se você precisar editar, é só escrever, por exemplo, R$ 500, certo? E aí você pode selecionar se foi pago ou não. Nesse caso, como não está selecionado e tem um valor aqui, ele vai deixar em vermelho, indicando que não foi pago ainda. Mas você pode dar um check para pintar de verde e indicar que foi paga essa consulta. E aí você coloca a forma de pagamento. Isso tudo também é personalizável. Você pode selecionar, por exemplo, por Pix. E aí aqui no espaço de relatório, como eu já mencionei em outros vídeos, o Google Sheets não é ideal para você adicionar muita quantidade de texto, certo? Ele não é um editor de texto, ele é um editor de planilha. Então aqui eu recomendo que você adicione apenas um resumo sobre essa consulta, certo? E aqui você coloque o link do relatório completo dessa consulta. Eu recomendo que você coloque esses relatórios, por exemplo, no Google Docs, que é outra ferramenta do Google, só que de edição de texto. Então você pode gerar esse link no Google Docs, colocar o link aqui, por exemplo, https docs.google.com barra e aqui vai ter o ícone, o indicador único do seu relatório, por exemplo. E aí você adiciona um resumo aqui. Esse é um resumo da consulta, certo? Uma vez que você faz tudo isso, essas informações de consultas vão aparecer aqui na aba Busca. Então você seleciona o paciente Bruno da Silva e aqui embaixo vai ter, em últimas consultas, a consulta que você acabou de adicionar. Então, foi a consulta do dia 1º de fevereiro, e aqui tem as informações, se ele compareceu, o tipo de consulta, se foi pago ou não, e aqui tem um link para você ver mais informações. Você pode clicar aqui e ver mais informações sobre essa consulta. Ele te manda aqui exatamente
pro lugar dessa consulta, certo? E aí aparece também aqui no gráfico, né? Quando você já realizou uma consulta, ele mostra aqui no gráfico para você. Outra funcionalidade interessante, que aqui agora a gente consegue ver, como você adicionou aqui o valor de R$ 200 na consulta, isso foi uma receita, certo? Que você recebeu. E aí você pode vir aqui em Dashboard e ele já vai te mostrar o total de receitas de R$ 200. Então ele está considerando automaticamente as consultas, os valores de consultas, como receitas da parte financeira. Então, mesmo que aqui em financeiro você não tenha colocado nada ainda, aqui em Dashboard ele está considerando o valor da consulta como uma receita. Se você quiser mudar isso, você pode vir em configurações, como eu já expliquei anteriormente, e desmarcar essa opção, considerar valores pagos de consultas como receitas automaticamente. Desmarcando essa opção, aqui no dashboard, ele vai zerar o total de receitas, porque ele não considerou esse valor de consulta como receita. E aí você precisaria vir aqui em financeiro e adicionar uma linha de receita financeira dessa consulta, se você quiser, certo? Mas eu recomendo que você deixe isso marcado, porque aí automaticamente entra aqui em total de receitas o valor das suas consultas, certo? Então, é dessa forma que você adiciona informações de consultas, você monitora, você controla as suas consultas realizadas. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente.